Ó, agora vocês ficam quietinhos que tá gravando, hein? Começou a gravar a aula. Muito bem. Estou com 3 galãs aqui na minha tela. Sobrou 3. O Felipe, o Luiz e o Wellington. Ixi, o Wellington agora já fez graça, né? Então vamos lá. Probabilidade, nosso capítulo, né, falando sobre probabilidades, nós vimos na aula anterior que nós temos que analisar, para fazer o cálculo da probabilidade, nós temos que saber quem é o espaço amostral, que são todas as possibilidades de acontecer ali o determinado cálculo, né? O nosso espaço amostral, por exemplo, no lançamento de um dado, que o espaço amostral são todas as possibilidades, são todos os possíveis resultados, que no caso eram 6 lados, 6 faces. E temos que identificar também o evento. Qual é a probabilidade de sortear, de sair um número par no lançamento de um dado. Aí você tem que olhar lá, o evento então é o número par. O número par é o 2, o 4 e o 6. Então é 3 chances num total de 6. Então com isso nós identificamos o evento e o espaço amostral. E fazendo a simplificação, fazendo a divisão, nós encontramos o resultado ali da probabilidade. Aqui, nesse tópico agora, nós vamos então calcular a probabilidade da união de 2 eventos. Então agora não temos apenas um, mas agora passa a ter 2 eventos. Então, qual é a probabilidade de ocorrer ali determinado evento ou determinado evento A ou determinado evento B? Então ele chama isso daqui de união. Primeiro, antes de calcular a probabilidade, nós temos que relembrar... perdão. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Isso. Vou pegar a caneta e ele saiu do compartilhamento. Então, primeiro nós temos que calcular aqui o número de elementos. Isso daqui nós já fizemos já, mas só para recordar, ó, que o número de elementos da união de A com B, então quando nós juntamos o conjunto A com o conjunto B, o número aqui é a união de elementos da união, vai ser igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos a interseção, porque isso daqui nós contamos 2 vezes, ó. Quando nós pegamos o número de elementos de A mais o número de elementos de B, e eles têm uma parte em comum, quando a gente soma o A com o B, significa que essa parte do meio aqui nós contamos 2 vezes. Por isso que nós temos que retirar uma vez. Então, número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos a interseção, porque repetiu, contamos ela 2 vezes. Bom, relembraram isso, nós já fizemos isso já nos capítulos anteriores. Então aqui, agora ele mostra, ele vai dar um exemplo, ele fala assim, aqui, ó, vamos analisar a situação proposta a seguir. Aí está lá, ó. O objetivo de uma pesquisa na qual foram entrevistados 1.200 alunos de uma universidade era analisar o tipo de mídia que os alunos acessavam para informar sobre o noticiário político e econômico. Do total de pesquisados, 800 afirmaram que acessavam os sites de notícia, 400 que liam os principais jornais impressos e 150 que tanto, né, acessavam os sites e também liam os jornais impressos. Então ele apresenta os elementos. Aqui nós fizemos até prova, que eu cobrei de vocês lá para fazer os diagramas, o que tem de um, o que tem somente do conjunto A, o que tem somente do conjunto B, o que tem na interseção. Então isso daqui está ligado com o conteúdo lá que nós já fizemos. Então aqui apresenta apenas o número de elementos. Ó, então o número de pessoas que acessam os sites. O S aqui de sites, 800. Número de pessoas que leem o jornal impresso, 400. Aí ele dá ainda o valor aqui da interseção. A interseção, que é os que leem os dois, tanto o impresso como o digital ali, né, pelos sites, é 150. Ok. Então, com isso, nós conseguimos calcular um número da união para saber quantos acessam, né, quantos que leem ali, tanto pelo site quanto pelo jornal impresso. Muito bem. Vocês já viram, já foi comprovado, já estudaram esta expressão aqui.
Mas agora nós podemos relacionar isso daqui com a probabilidade. De que forma? Se nós dividirmos cada membro aqui, ó, tanto a esquerda como a direita da igualdade, dividir cada membro aqui pelo número de elementos do espaço amostral, então quando eu divido um evento pelo espaço amostral, eu estou calculando o quê? A probabilidade. Então, se você pegar essa expressão, essa equação aqui, que é para calcular o número de elementos da união de dois conjuntos, e nós dividirmos, então, todos os termos aqui pelo espaço amostral, pelo número de elementos do espaço amostral, nós vamos encontrar, então, ó, esse primeiro, número de elementos da união dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ele vai dar a probabilidade da união. Número de elementos do site dividido pelo número de elementos do espaço amostral, probabilidade de acessarem o site. Depois, da mesma forma ali, probabilidade de lerem o jornal escrito, probabilidade de lerem os dois, tanto escrito como impresso. Então, quando nós dividimos pelo espaço amostral, nós encontramos a probabilidade. Certo? Vou ver aqui que a Rubia está pedindo acesso, que ela caiu. Ok. Bom, com isso, observem aqui, ó. O número de elementos ali que leem o site é 800. O espaço amostral são todas as pessoas que participaram da pesquisa, que é 1.200. Então, 800 dividido por 1.200. 400 é o número de pessoas que leem o jornal impresso, dividido pelo total, que é 1.200. E 150 é o que leem os dois, dividido por 1.200. Como o denominador aqui é o mesmo para as frações, basta somar aqui. Então, 800 mais 400 menos 150. Que vai dar 250, 1.050. 1.050 dividido por 1.200, simplificando, nós vamos ter uma probabilidade de 7/8. Então, essa é a probabilidade. Qual é a probabilidade? Né? Porque a pesquisa foi feita com quantas pessoas? 1.200 pessoas. Qual é a probabilidade de se sortear uma pessoa, né? Escolher uma pessoa que participou da pesquisa? Deixa eu voltar aqui. E esta estar dentro de um dos dois conjuntos. Deixa eu só voltar aqui. Tá aqui. Ó, foram entrevistados 1.200 alunos. E aí, desses 1.200 que foram entrevistados, 800 leem tal, 400 outros, 150 outros, que leem os dois ao mesmo tempo. Mas daí ele não falou quantas pessoas não leem nenhum dos dois. Então, ele está dizendo aqui, ó, qual é a probabilidade, então, de sortear uma pessoa, de escolher uma pessoa e essa pessoa ter respondido que leem pelo menos um dos dois jornais, tanto pelo site ou pelo jornal impresso. Então, é de 7/8. Então, generalizando aqui, o que vocês vão utilizar nos exercícios é esse daqui, ó. Já posso fazer direto. A probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a interseção entre esses dois eventos, a probabilidade da interseção. É isso. Ah, mas se tivesse mais eventos, professor, como que faria? Olha aqui, ó. Vai aumentar o cálculo. Ó. Se tivesse a probabilidade da união de 3 eventos, então aí ficaria a probabilidade do evento A, a probabilidade do evento B, a probabilidade do evento C, menos a probabilidade da interseção de A e B, menos a interseção de A e C, menos a interseção de B e C, e depois mais a interseção de C. Então essa daqui também é a forma geral para 3 eventos. Aqui ele fala sobre o baralho, como foi construído o baralho. O baralho faz parte dos jogos de azar, que está relacionado com a probabilidade. E aí nós temos aqui, ele só apresenta mesmo o baralho. Para quem não conhece, como em probabilidade se usa muito nas questões, o baralho, muitas questões aparecem lá, um baralho, qual é a probabilidade de retirar uma carta do baralho, ela ser uma dama, ser de copas ou ser de paus. Então, se a pessoa não conhece o baralho, não sabe responder. Então, vocês, como conhecem muito bem o baralho, porque vocês viviam jogando truco lá com o professor Edson, que eu sei muito bem, tá bom? Aí depois que o Odair entrou, o Odair falou, não joga o baralho em escola, que não pode. Eu lembro disso daí, tá?
Então, vocês conhecem. Então, temos 4 naipes. Eu não sei, eu daí. Ah, muito bem, Maria Eduarda. É porque você não estava junto com eles. Eles jogavam. Na verdade, você estava sim. Eu tava no oitavo, eu acho. No oitavo você estava com eles e olha, você não jogava truco com eles? Eles Não, deixavam de fora. Você não fazia eu parte não do grupo. sei. O truco com o nono e oitavo e o Edson valia a vida, fi. Era Aí, honra na escola. então, e aí eu cheguei e falei, não jogo truco na escola. A gente tem que jogar truco só em eventos fora classe. Então tá aqui, ó, os 4 naipes e a quantidade, né, de cartas que tem por naipe. Começando ali pelos que não são numéricos, né? Ás, rei, dama e valete. Depois os outros são números, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aí fica tranquilo ali para reconhecer os demais. Espadas, que é esse primeiro. Copas, que é o coraçãozinho. Paus, um trevinho ali, né? De 3 folhas, vamos imaginar assim. Uma florzinha ou algo do tipo. E o último aqui de ouro. Muito bem. Mas eu não entendo muito de baralho, não. Nunca joguei. Nunca joguei truco. 6 ratos, ladrão. É isso aí, né, Felipe? Então, tá aqui. Eu vou falar um pouquinho desse exemplo aqui. Então, ele diz aqui, ó, em relacionado ao baralho, ele fala assim, ó, uma carta é retirada aleatoriamente ali de um baralho tradicional, que tem 52 cartas, que é o baralho que não tem o coringa, né? Só as cartas que apareceram ali em cima. Qual é a probabilidade de a carta retirada ser uma dama ou uma carta de ouros? Então, para ser uma dama, olhem aqui. Quantas damas tem o baralho? Ó, 4. 4 damas, muito bem. E de ouro? Quantas cartas de ouro tem? Ó? Olha aqui. Quantas cartas de ouro tem? Muito bem, contaram aí? É 13. Isso aí. Só dividir 52 por 4, naipes, dá 13. Então, tem 13 cartas de ouro. Logo, nós temos que calcular a probabilidade de cada uma delas. Ó. Probabilidade de ter uma dama. Está aqui, ó. Probabilidade de ter uma dama é 4 em 52. Probabilidade de se ter uma carta de ouro, né, retirar essa carta for de ouro, é 13 em 52 cartas. E a probabilidade, né, que é a interseção daí aqui, ó, interseção. A probabilidade de retirar essa carta e ela ser de ouro e ser uma dama é só uma, porque só tem uma dama de ouro. Então é 1 em 52. Então, com isso daqui, nós encontramos a probabilidade do evento D, de retirar uma dama, a probabilidade do evento O, que é ser de ouro, e aqui nós calculamos a interseção das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, que é 1 sobre 52. Aí é só substituir na formulazinha que nós vimos ali anteriormente. Então, 4 sobre 52 mais 13 sobre 52 menos 1 sobre 52, que é 16 sobre 52, simplificando 4 sobre 13. Olha que facinho, hein? Só usar a formulazinha, tá tranquilo. Quer perguntar alguma coisa? Tá suave aí, tá bom ainda, né? Eventos mutuamente exclusivos. O que é um evento mutuamente exclusivo? Exclusivo, o que é exclusivo para vocês? Exclusivo é aquilo que você não reparte com ninguém, é exclusivo, é seu. Correto? É exclusivo. Então, aqui, no conjunto aqui, é a mesma coisa. Olha aqui esse conjunto, ó, o A. Ele não tem nada em comum com o conjunto B. Então, eles estão separados. Eles estão separados. Pode ver que não tem nada aqui no meio, eles não têm parte em comum. Com isso, nós temos eventos. O evento A é exclusivo, ele não tem nada a ver com o evento B. E o evento B não tem nada a ver com o evento A. Mutuamente exclusivos. E aí, então, quando ele fala isso daqui no enunciado, ó, olha, calcule a probabilidade, tal, e aí ele diz lá que os eventos são exclusivos, mutuamente exclusivos. Então, vocês têm que já vir na mente de vocês isso daqui, ó. A interseção entre eles é o conjunto vazio, eles não têm nada em comum. Pronto. Feito isso, o que vocês têm que calcular? Isso daqui. Se eles não têm nada em comum, qual que é a probabilidade da união deles?
A probabilidade da união é você fazer a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B. Só. Não tem que retirar nada. É só fazer a do A, fazer a do B e somar eles. Entendido? Bom, gravando aí, tá? Depois, quando vocês forem fazer os exercícios, vocês fazem assim, ó. Vocês vão colocar lá, probabilidade da união de dois eventos, quando eles têm uma parte em comum. Aí vocês vão colocar lá, união de eventos, aí vocês colocam aqui, essa fórmula. Aí depois vocês vão marcar a sequência, eles vão colocar assim, eventos mutuamente exclusivos. Aí vocês usam essa fórmula aqui. Façam essa anotação, porque daí quando vocês forem para os exercícios, vocês já têm já uma lista das formulazinhas ali, só para ir substituindo e resolvendo. Então, vamos observar um exemplo para utilizar essa probabilidade aqui de eventos exclusivos. Então, ele fala assim, ó, um grupo é formado por 80 pessoas, classificadas ali de acordo com o quadro a seguir. Estudante e não estudante, mulheres e homens. Então, mulheres que são estudantes, 40, não estudantes, 10. Homens, estudantes, 15, não estudantes, 15 também. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, qual é a probabilidade dela ser uma mulher estudante ou um homem não estudante? Os eventos são separados, ó, não tem nada a ver um com o outro. Mulher estudante e homem não estudante. O que você tem que fazer? Ir lá na tabelinha e olhar. Ó. Qual é o total de pessoas? Primeiro, ó, o total de pessoas é 80. Então, esse daqui é o espaço amostral, esse é o ômega, número de elementos do espaço amostral. Está aqui, ó, número de elementos do espaço amostral, o ômega. 80. Aí depois ele fala lá, o evento, mulheres que estudam. Mulheres que estudam, 40. Aí depois, homens que não estudam, 15. Aí você então vai pegar 40 dividido por 80, está aqui. Mais 15 dividido por 80, está aqui. Soma, simplifica, está pronto. Só isso. Deixa eu ver a carinha dos outros também. Giovana, tá entendendo? Luana. Marcela, tá entendendo, Marcela? Não quero ver você desesperada na prova depois, hein, Marcela? Você trate de perguntar tudo para mim agora, que eu quero te ajudar. Combinado? Então tá bom. Por favor, hein? Quero você sabendo tudo. Você é inteligente. Depois chega na hora da prova, todos vocês ficaram apavorados. Não foi só a Marcela, não. Todo mundo. Arthur, entendendo até aí? Então tá bom. Luiz, tranquilo? Rúbia? Para de ficar conversando aí com seu pai. Presta atenção aqui na aula. Ok, o Wellington está no quarto sombrio. Não consigo nem ver ele. Ah, só vi a mão dele ali agora. Ok, então vamos lá. Pessoal, vamos aqui então, na segunda parte aqui nesse tópico, ele diz o seguinte, ó, dividindo o espaço amostral em conjuntos de eventos mutuamente exclusivos, então ele continua aqui, tá? São eventos mutuamente exclusivos. Imagine um espaço amostral, em vez de ter só 2, tenha, sei lá, 10, 15, 20 eventos ali nesse espaço amostral. Então, ele pode ver que ele divide aqui, né? É como se fosse o espaço, o evento A1, o evento A2, o evento A3, o evento A4, o evento A5, o evento A6, até o evento AN. Então, eu posso ter muitos eventos dentro de um espaço amostral. E eles podem ser exclusivos, como está aqui, ó, mutuamente exclusivos. 2 a 2, né? Eu vou tendo essa exclusividade ali. O que ele quer sugerir aqui? Ele quer sugerir que se eu somar todos esses eventos, se eu somar o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o AN, se eu somar todos, eu vou ter quem? O espaço amostral. Com isso, pessoal, se eu calculo a probabilidade de cada um dos eventos acontecer ali dentro desse espaço amostral, quando eu somo todas as probabilidades tem que dar quanto? A soma de todas as probabilidades tem que dar 1, sempre. Isso tem que ficar gravado para vocês. A soma de todas as probabilidades dentro de um espaço amostral, ela tem que ser igual a 1, porque é o maior valor que você pode ter ali.
Que aqui ele só faz a demonstração do número de elementos aqui, que eu posso dividir pelo espaço amostral, e aí eu vou obter a probabilidade, e a soma dessa probabilidade tem que ser igual a 1. Tá, então observe aqui o tipo de exercício que vocês podem utilizar isso. Ele fala lá assim, ó, através de vários resultados obtidos, foi detectado que um dado estava viciado, e que a probabilidade de ocorrência de cada uma das faces pares é o dobro da probabilidade de ocorrência de cada uma das faces ímpares. Então, se é o dobro, eu vou ter que fazer um cálculo ali, vai ter uma diferença ali no valor da probabilidade de cada evento acontecer. Sendo assim, determine a probabilidade de que, em um lançamento desse dado, o resultado seja 1. Então, o resultado seja 1, ou seja, a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, que a probabilidade de cair o 2 é igual à probabilidade de cair o 4, que é igual à probabilidade de cair o 6. Só que a probabilidade de cair um número par é 2 vezes o valor da probabilidade de cair um número ímpar. Então, por isso que ele coloca aqui, que esses 3 são iguais, e aí é igual a 2 vezes a probabilidade de acontecer o evento 1, né, de cair o número 1, que é igual a 2 vezes de cair o número 3, que é igual a 2 vezes a probabilidade de sair o número 5. Então, esta é a interpretação do problema. Depois disso daqui é só fazer o quê? A soma. A soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Só que daí eu tenho o peso delas. Porque eu não consigo fazer a soma. Ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6 são valores diferentes ali. Eu tenho que fazer a substituição pela equivalência para depois fazer essa igualdade. É como se eu tivesse aqui X, Y, Z, W, S, T. Eu tivesse letras diferentes. Eu não posso somar. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar a equivalência. Quanto que vale? Ó, P1. Vamos basear tudo em P1. P1 está aqui, o valor dele, P1. Perdão, desculpa aqui, deixa eu voltar aqui atrás. Aqui, ó. Aqui, ele vai somar aqui, ó. Não, é isso mesmo. Ó. P1 é P1, tá aqui. Quem é o P2? Eu faço a equivalência lá, ó. P2. P2 está aqui. P2 é igual a quantas vezes o P1? P2 é igual a 2 vezes o P1, tá aqui. Depois, ó, o P3. P3 está aqui, ó. P3 é igual a P1. Então, se P3 é igual a P1, eu só substituo por P1. Depois, P4. P4 é igual a quem? P4 é igual a 2 vezes, ó, P4 está aqui. P4 é igual a 2 vezes P1. Então, substitui. P5. P5 é ímpar. P5 é igual a P1. Só trocou, colocou P1 no lugar. P6. P6 é par. P6 é 2 vezes o valor de P1. Está aqui. Qual que é a vantagem de ter feito isso daqui? Que agora nós temos uma única incógnita. A única incógnita é o P1. Então, agora eu posso somar, ó. 1P1 mais 2P1 mais 1P1 mais 2P1 mais 1P1 mais 2P1. Então, eu somo 1, 2, 3. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Mais 2, 9. Então, nós obtemos aqui, vou colocar aqui em cima, que 9P1 é igual a 1. E aí esse 9 vai passar dividindo e nós vamos chegar nesse resultado aqui. Então, a probabilidade P1 é igual a 1 nono. E se eu encontrei a probabilidade de P1, eu posso ir substituindo ali, encontrando a probabilidade de cada um dos eventos acontecer. Probabilidade condicional. O que é a probabilidade condicional? Então, vamos analisar aqui ó, o exemplo. Ele fala assim, ó, quando o laboratório desenvolve um teste de diagnóstico ali, com a intenção de detectar alguma doença ou característica, um dos procedimentos que ajuda a verificar a acurácia, né, a precisão do teste é realizá-lo em pacientes que sabidamente não possuem a característica e nos que possuem essa característica, tá? Então, os que não e os que possuem. Então, supondo que em relação a determinada patologia, um laboratório realizou um tipo de teste em 1000 pacientes, sendo 560 sabidamente doentes e 440 sabidamente sadios,
Aí ele diz ainda, após a aplicação do teste, o resultado se encontra aqui, está organizado na tabela. Então, resultados do teste, positivo e negativo, e o total. Então, doentes, 550, que deu ali positivo, negativo 10, total 560. Que estavam sadios, deu positivo 40, que deu negativo 400. E aí ele aparece o total. Então, eu tenho o total para a coluna e tenho o total para, no caso, para a coluna e para a linha, tá? Aqui embaixo na linha, o resultado aqui da coluna, o somatório, e aqui o somatório de cada uma das linhas. Bom, então observem que eu tenho duas informações, né? Eu tenho informação aqui do total aqui das colunas e aqui na frente o total das linhas. Ok, sabendo-se disso, nós podemos ainda escrever, né, um diagrama aqui. Nesse diagrama ele diz o seguinte, ó, ele apresenta, né, ó, S é o conjunto de pacientes sadios, N é o conjunto de pacientes com resultado negativo no teste, e S interseção com N, que é o resultado ali dos dois que deram o mesmo resultado, no caso deu a interseção que tem os dois ao mesmo tempo. Observem então que criando esse diagrama aqui, eu posso, de acordo com a tabela, fazer a distribuição. Pacientes sadios, que são sadios, nós temos 40. Pacientes aqui que deu negativo, 10. E pacientes ali sadios que deu negativo, 400. Então, cada uma das regiões, de acordo com a tabelinha aqui, ó, pegou os resultados dessa tabela e colocou alguns resultados dessa tabela aqui dentro do diagrama. Aí ele fala assim, portanto, a probabilidade de ocorrer o evento N, considerando que o evento S ocorreu, é representada, então, por probabilidade do evento N, sabendo que S ocorreu. Então, ele aparece aqui, dentro do parênteses, aparece essa barrinha, N barra S. Então, a leitura disso daqui que vocês vão fazer é a probabilidade do evento N acontecer, sabendo que o evento S aconteceu, já ocorreu. Isso daqui, ele diminui o espaço amostral. Se você tem um espaço amostral grande, aí quando você faz uma probabilidade condicional, ele fala assim, olha, qual a probabilidade disso acontecer, sabendo que tal coisa já aconteceu antes. Por exemplo, de um grupo, sei lá, de mulheres, de homens, né? Você vai sortear alguém. Aí, em vez de você falar assim, ó, qual a probabilidade de sortear uma mulher desse grupo, você fala assim, qual é a probabilidade de sortear uma mulher sabendo que ela tem menos, sei lá, menos de 30 anos? Você coloca uma condição antes. Então, a probabilidade condicional é sempre isso. Você pega um valor, você quer calcular um evento, sabendo que outro evento já aconteceu anteriormente. Então, com isso, você reduz o seu espaço amostral. Observem aqui, então, como que eu faço o cálculo. Eu pego apenas o número da interseção, que no caso aqui é 400, dividindo, então, pelo número S, porque ele fala assim, qual é a probabilidade do N acontecer, sabendo que o S já aconteceu. Então, ele dá essa condição aqui, ó. Eu sei que o S aconteceu, então, dentro desse círculo do S aqui, ó, tem quantas pessoas? Podem falar aí, pessoal, abre o microfone. Ninguém? Ixi, nossa, minha aula é tão chata assim. 300 e... Não, o S. Não. Quantas pessoas tem dentro desse círculo do S? Estou circulando aqui, vocês não estão vendo não? Ó. 440. Isso, muito obrigado, 440. Ó. O S, esse círculo S, ele é representado por 40 mais 400. Então, qual é a probabilidade de acontecer o evento N, sabendo que o S ele está dentro do conjunto S? É isso que ele pergunta. Quando ele faz essa pergunta, essa parte aqui do conjunto ele descarta. Ó. Isso daqui ele descarta, porque essa parte aqui pertence só ao N. Essa parte aqui pertence só ao N. E ele quer saber qual é a probabilidade de escolher ali uma pessoa do conjunto N, mas sabendo que essa pessoa está dentro do conjunto S. Então, ele quer saber isso aqui. Ó. A única parte que tem gente do N que pertence a S também é essa região aqui, de 400. Por isso que ele faz a interseção. Ó.
Então, é a interseção dividido pelo novo espaço amostral. É o 400 dividido por 400 mais 40. Então, vai ficar 10 entre 11. De forma geral, então, é isso daqui, ó. Toda vez que falar assim, faça o cálculo da probabilidade condicional. Probabilidade condicional é dado, então, por isso daqui, ó. A probabilidade de um evento A acontecer, sabendo que B já ocorreu antes, vai ser dado pelo número de interseção do evento A com o evento B, dividido pelo evento B. Gravem bem isso, vocês vão usar. Vamos ao exemplo aqui do exercício. Olha lá, ó. Uma urna contém 12 bolas numeradas de 1 a 12. Extraindo-se delas uma bola ao acaso, determina a probabilidade de o número de bola retirada ser maior que 8. Em cada uma das situações apresentadas a seguir ali, né? Vamos determinar ali, ó. Sabendo-se ali que o número é ímpar. Então, prestem bem atenção. Ó. Ele fala assim que as bolas estão numeradas de 1 a 12. E ele pede para determinar a probabilidade de retirar uma bola e ela ser maior que 8. Maior que 8 tem quem, então? 9, 10, 11 e 12. 9, 10, 11 e 12. São 4. Só que daí, aí ele faz a condição, porque é uma probabilidade condicional aqui. Mas sabe-se que o número é ímpar, no item A. Se o número é ímpar, maior que 8, ímpar, quem é? O 9 e o 11. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, vamos considerar o evento A, que é o número de bolas retiradas, ser maior que 8. No item A, considerando que o evento B, número de bolas retiradas, ser ímpar, sendo, né, ali... No caso, eu vou pegar primeiro o total. Eu falei para vocês só a interseção, né? Eu tenho que mostrar primeiro o total. Qual é o número de bolas ali ímpar? Nós temos um total de 6, porque daí se eu considerar de 1 até 12, eu vou ter o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. São 6 bolas ímpar. Mas dessas 6, nós temos ali, então, a interseção. Aqui está errado, aqui, ó. Bem aqui está errado. Isso daqui não pode ser 6, tá? Isso daqui é o 9. É o 9 e o 11. A interseção de A e B, porque é ser maior que 8, e ela ser ímpar. Então tem que ser, só tem o 9 e o 11. Então a interseção tem quantos elementos? 2. Então você vai pegar. Qual é o número de elementos do evento B? Qual é o total de bolas ímpar que tem de 1 até 12? É 6. Você vai usar esse valor e vai usar o número de elementos da interseção. Está aqui, ó, 2 dividido por 6. Número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos do evento B. Então, a probabilidade do evento A acontecer sabendo que B já ocorreu é a interseção dividido pelo número de elementos de B. 2 sobre 6, simplificando 1/3. Entendido até aí? Arrumem lá, tá? Não é o 6 aqui, é 9. Na segunda questão aqui, no item B, ele fala assim, sabendo aqui que o número é maior que 5. Número maior que 5, então tem quem? O 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então nós temos 6 elementos. Então vamos lá, considerando então o evento C, número de bolas retiradas maior que 5. Perdão, eu contei aqui errado, né? Maior que 5, começa no 6, eu comecei do 7 aquela hora. Então eu começo no 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então eu tenho 7 elementos. Mas ele quer saber aqui, eu tenho que pegar aqui no caso a interseção das duas ocorrências. Ela ser maior que 8, que é o evento aqui, o primeiro evento, maior que 8, e ela ser, no caso, maior que 8, perdão, e maior que 5. Maior que 8 e maior que 5, a interseção vai ser quem? 9, 10, 11 e 12. Logo, eu tenho quantos elementos? 4. Com isso, é só pegar esse 4 e dividir por 7. Está aqui. Não tem como simplificar. Então, termina aí.
O cálculo em si é simples, não tem ali a divisão, multiplicação, é só simplificar as frações. A probabilidade dos exercícios aqui, o que vai exigir de vocês é a interpretação. Eu tenho que saber quem é o evento A, quem é o evento B, quem é a interseção. Aqui ele dá mais um exemplo, similar ao de cima, tá? Vou deixar para vocês olharem aí, senão eu não consigo terminar de explicar aqui. Bom, então nós vimos a união de eventos, nós vimos eventos mutuamente exclusivos, nós vimos eventos condicionados, né? Condicional ali, né? O evento A condicionado ao evento B. E agora nós temos aqui eventos independentes. Então ele fala assim, se os dois eventos são independentes, se eu pergunto lá qual é a probabilidade, se os eventos são independentes, hein? Se eles são independentes e o problema pergunta, qual é a probabilidade do evento A acontecer sabendo que B já ocorreu? Se eles são independentes, é a mesma coisa que perguntar qual é a probabilidade do evento A. E se perguntar qual é a probabilidade do evento B acontecer sabendo que A já aconteceu, se eles não têm nada a ver, se eles não têm relação, então é o próprio evento B. Eles são independentes. Então, quando eles são independentes, um evento ter ocorrido antes não interfere no outro. Exemplo. Uma moeda é lançada 3 vezes consecutivas. Qual a probabilidade de sair cara no terceiro lançamento? Vamos representar cara por C e coroa por K. Então, observe o espaço amostral. Ó, 3 lançamentos. Pode sair cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, cara e coroa, coroa, coroa. São 8 possibilidades para os 3 lançamentos. Ok. O evento. Obter cara no terceiro lançamento. Então, destes 8 aqui, os que teve cara no terceiro lançamento foi o primeiro, o terceiro, o quarto e o sétimo. Tá aqui, ó. Cara no terceiro lançamento, cara no terceiro lançamento, cara no terceiro lançamento, cara e cara. Então, são 4 possibilidades de obter cara no terceiro lançamento. Qual que é o espaço amostral? 8. Qual que é o número de elementos do evento? 4. Então, a probabilidade do evento A acontecer é 4 sobre 8, que é igual a 1 sobre 2. Ok? Agora vamos entender aqui, ó, a segunda pergunta. Qual é a probabilidade de sair cara no terceiro lançamento, sabendo que nos 2 primeiros lançamentos saiu cara? Qual é a probabilidade de sair cara no terceiro lançamento, sabendo que nos dois primeiros saiu cara? Olhem aqui em cima aqui dos resultados. Eu vou pegar aqui, ó, sabendo aqui, o evento é esse, ó. Sair cara no terceiro lançamento. Então é a mesma coisa que nós tínhamos lá no item A, é as 4 possibilidades. Mas agora é o seguinte, obter cara nos 2 primeiros lançamentos. Obter cara nos 2 primeiros lançamentos, dos 4 que nós tínhamos, dos 4, só nesses 2, ó, tem cara nos 2 primeiros lançamentos, ó. Lá deixa eu voltar aqui. Lá no espaço amostral, ó. Você olha no espaço amostral. Qual é os únicos 2 eventos que tem cara no primeiro lançamento? Nos 2 primeiros lançamentos? Só esse e esse. Nenhuma outra possibilidade aqui tem cara nos 2 primeiros. Bom, com isso, nós podemos calcular agora. Analisou o evento A, porque é sempre em relação ao espaço amostral. Ó. O evento A em relação ao espaço amostral, nós temos 4. O evento B em relação ao espaço amostral, nós temos 2 possibilidades. Agora eu observo aqui, qual é a interseção? Qual é a interseção do evento A com o evento B? Eles têm alguma coisa em comum? Tem. Qual que é o que eles têm em comum? Apenas quando saiu cara, cara, cara. Então, a interseção é um elemento. Então, quando nós fazemos o cálculo da interseção pelo número de elementos de B ali, ó, que é a probabilidade de A ocorrer sabendo que B já aconteceu. Quanto que deu o resultado?
deu 1/2. Se eu comparo esse resultado com o do item A, quanto que deu lá? Deu 1/2. Então, você calcular a probabilidade do evento A, nesse exemplo aqui, calcular a probabilidade do evento A acontecer e calcular a probabilidade do evento A acontecer sabendo que B já aconteceu, é a mesma. Isso significa o quê? Significa que eles são independentes. Então, a probabilidade de A é igual à probabilidade de A sabendo que B já aconteceu. Bom, aqui tem um texto aqui, que eu peço para vocês lerem depois, é uma discussão. Aqui fala sobre a probabilidade de você ganhar um prêmio naqueles programas que tinham lá, assim, tem as portas aqui, atrás da porta tem um prêmio, né? São 3 portas. Aí ele quer dizer assim, que o apresentador sempre, você escolhia uma porta e o apresentador falava, você quer trocar de porta ou não? Aí ele faz o cálculo de probabilidade. Se na primeira escolha você tem mais chance de ganhar ou na segunda escolha você tem mais chance de ganhar. Daí ele faz a discussão aqui em cima disso. Eu peço para vocês lerem depois aqui esse texto. Vamos aqui então à probabilidade da interseção. Probabilidade da interseção, nós já fizemos o cálculo anteriormente aqui. Está aqui, já está pronto. Ó. A probabilidade da interseção é dado pela fórmula anterior. Deixa eu só voltar aqui, para vocês verem. É a mesma fórmula. Só muda os valores de lugar. Tá vendo aqui, ó? Do evento condicional, ó, é isso aqui. Probabilidade dos eventos condicionais. E se eu quero calcular a probabilidade da interseção, eu utilizo a mesma fórmula. Deixa eu voltar aqui. É a mesma, tá vendo? Probabilidade do evento A acontecer sabendo que B ocorreu. Tá a formulazinha aqui. Se eu multiplico cruzado aqui, o que eu obtenho? Se eu multiplico cruzado, eu vou obter que a probabilidade da interseção vai ser igual à probabilidade do evento B acontecer, vezes a probabilidade do evento A acontecer, sabendo que B já aconteceu. Quanta teoria, né, para entrar na cabeça de vocês, mas é isso daí. Vai ter que ler de novo esse trem. Aí nós vamos lá. Então, esta daqui é uma formulazinha para ser utilizada também. Mas ele diz o seguinte, ó, assim temos a regra geral apresentada a seguir. Se A e B são 2 eventos, e o evento B é diferente do conjunto vazio, o evento A é diferente do conjunto vazio, ou seja, tem elementos nesses conjuntos, de um mesmo espaço amostral, equiprovável é que tem a mesma chance de acontecer ali, não tem nada viciado ali, não vai ter chance de acontecer mais um do que o outro, eles têm chances iguais. Ele diz ainda, a probabilidade da interseção desses eventos é dada por, então tá aqui, ó. Esta é a fórmula, nós podemos utilizar ela, ou nós podemos utilizar essa daqui. As duas estão corretas. Vocês só tem que fazer o quê? Saber utilizar ela. Você vai identificar no problema. Se o problema deu a probabilidade da interseção, se ele deu a probabilidade do evento B e se ele deu a probabilidade condicional, do A condicionado a B, de ocorrer A sabendo que B aconteceu. Ou se o problema traz lá a probabilidade do A e traz a probabilidade do B acontecer sabendo que A aconteceu. Aí quando isso acontece no problema, eu tenho que multiplicar por A ainda. Bom, então vamos ali aos exemplos. Está aqui. Em uma urna, há 10 bolas brancas, 6 bolas pretas. Retiram-se ao acaso 2 bolas da seguinte forma. Retira-se a primeira bola e anota sua cor. Em seguida, sem repor, sem colocar ela de novo lá dentro da urna, retira-se a segunda bola e anota sua cor. Então, retiram-se 2 bolas, uma seguida da outra, sem reposição e observa a cor que foi retirada. Qual é a probabilidade das 2 bolas retiradas serem brancas? Então, eu tenho que olhar aqui. Quais são os eventos? Primeiro, ele chama aqui, né, ó, B1 de obter bolas brancas na primeira retirada. B2 de obter bolas brancas na segunda retirada. Então, a probabilidade da interseção, a probabilidade de ocorrer a bola branca 1 e ocorrer a bola branca 2,
vai ser dado pela probabilidade da bola branca 1 vezes de retirar uma bola branca 2, sabendo que a bola branca 1 já saiu antes. O que isso quer dizer? Se você retira uma bola da urna e não repõe ela de novo, ó, quantas tinha no total? Tinha 10 mais 6. Então, no total tinha 16. Se você retirou uma e não colocou de volta, sobrou quantas lá dentro? Muito bem, Arthur. Pensou aí, é 15. Certo? Então, se tinha 16, retirou uma, sobrou 15. Então, está condicionado ali a retirada. É isso que nós estamos calculando aqui. Então, para retirar a primeira bola e ela ser branca, eu tinha 10 chances num total de 16. Eu tinha 10 bolas brancas. Eu tenho que retirar, né? Qual é a probabilidade de retirar uma bola branca dessa urna? Então, eu tenho 10 chances em 16. Só que depois que eu retiro a primeira e ela é branca, só sobram quantas dentro da urna? Sobram 9 bolas brancas de um total de 15. Então, é aí que eu vou fazer o cálculo. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. E aí eu faço a multiplicação, porque eu retiro a primeira e retiro a segunda. Então, é vezes. E aí, multiplicando e simplificando, vamos obter 3/8. Estou explicando os exercícios resolvidos porque eu quero que vocês voltem neles depois e observem como foi feito para vocês fazerem os demais. Como a aula já está chegando ao fim, ó, tem mais exercícios resolvidos aqui, são vários exercícios resolvidos, eu quero que vocês leiam ele, façam eles para vocês entenderem. Então, para fechar essa parte da probabilidade aqui, ele ainda destaca que se os eventos forem independentes, olha aqui, ó, se eles forem independentes, se eles não têm nada em comum, então basta fazer a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, a interseção dos eventos A com B acontecer vai ser a mesma coisa que calcular a probabilidade do A vezes a probabilidade do evento B. E para fechar o capítulo, nós temos a distribuição binomial. A distribuição binomial, ela se refere ao seguinte, ó. Ele vai apresentar um P aqui. Esse Pzinho aqui que aparece aqui, vocês vão chamar ele de sucesso. É o sucesso de você obter aquilo que você está analisando na probabilidade. Então, o P é o sucesso. Em contrapartida, eu tenho, ó, se a probabilidade é sempre 1. Se o sucesso é P, se eu faço 1 menos o sucesso de obter um evento, então quando eu faço esse cálculo, 1 que é o total, que é de probabilidade que eu posso ter, menos o sucesso, então significa que 1 menos P vai representar o fracasso. Então, se P é a probabilidade do sucesso, o valor 1 menos P é a probabilidade de se obter fracasso naquilo que eu quero. Então, observe um exemplo. Ele diz lá, ó, isso aqui ele comenta, né, quem determinou essa distribuição, quem fez esse tipo de cálculo, baseado, é claro, ali nos estudos do binômio, foi Bernoulli que determinou, que fez os primeiros estudos a respeito disso daí. Então, vamos lá, ó, o exemplo. Lançar uma moeda não viciada 8 vezes e em cada lançamento obter a face superior, né? Anotar ali a face superior. Considerando o sucesso como cara e fracasso como coroa. Então, quando você vai analisar sucesso e fracasso, você não analisa no total. Você tem 8 lançamentos, mas você analisa para cada um deles. Para o primeiro lançamento, Rúbia, para o primeiro lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade, qual é a chance de se obter cara? O sucesso é obter cara. Qual é a probabilidade de se obter cara? Deixa eu falar. É 1 entre 2? Isso, é 1 entre 2. Mas é o lançamento de uma moeda. Ela só tem 2 faces. Qual é a probabilidade, então, de se ter o fracasso? Pode falar. 1 sobre 2 também, porque é uma moeda. Eu tenho 50%, 50%. Eu tenho 50% de obter sucesso, 50% de ter o fracasso. Então, quando eu vou fazer esse tipo de análise na distribuição binomial, eu não olho para o todo,
para saber do sucesso e do fracasso, eu olho apenas para cada lançamento. Esse é o segredo aqui. Bom, sabendo-se disso, aí ele fala assim, ó. Agora eu quero aqui, lançar um dado não viciado 5 vezes e após cada lançamento observar a face superior, considerando o sucesso, obter o resultado maior ou igual a 3 e, como fracasso, obter um resultado menor que 3. Temos aqui a probabilidade, né? O sucesso e o fracasso. Então, ele quer ter um resultado maior ou igual a 3. Quantos números no dado são maiores ou igual a 3? É o 3, o 4, o 5 e o 6. Nós temos 4. De um total de quanto? De 6 possibilidades. Simplificando dá quanto? 2/3. Então, 2/3 é a probabilidade de sucesso, de obter um número maior ou igual a 3 no lançamento de um dado. Então, qual é a probabilidade do fracasso? É só você fazer 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 dá... 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 vai sobrar 1/3. Então, sucesso, 2/3. Fracasso, 1/3. Aqui ele dá mais um exemplo para analisar sucesso e fracasso. Então, leiam bem essa parte aqui, para vocês saberem como que eu calculo sucesso e fracasso. E aí, agora nós vamos aqui deduzir a expressão, que eu tenho 3 minutos para vocês começar a próxima aula e eu não quero deixar para explicar depois. Vamos deduzir a regra geral. Ele fala assim, olha, então, para obter o sucesso aqui, ó, vamos lá, regra geral, para a resolução do seguinte problema. Em um experimento aleatório com 2 resultados possíveis, sucesso e fracasso, com probabilidades conhecidas, é realizado N vezes. Qual é a probabilidade de sucesso ocorrer? K vezes, ele quer saber quantas vezes o sucesso pode acontecer, num total de lançamento, né, num total de N vezes que você vai realizar esse evento. Ele quer saber quantas vezes você vai obter o seu sucesso dentro de vários lançamentos. É isso que ele faz. Aí ele coloca aqui, ele supõe aqui novamente, sucesso e fracasso, mas eu quero que vocês observem a regra geral. Quando vocês forem fazer o exercício, e daí na próxima aula eu vou ajudar a fazer alguns exercícios também, vocês vão utilizar isso daqui, ó. A probabilidade de você calcular a distribuição binomial, né? A probabilidade de um evento binomial acontecer, vai ser dado por N, aí você tem que saber quem é o N. O N é o total de vezes que você vai estar lançando uma moeda ou um dado. É quantas vezes você vai estar ocorrendo aquele evento. Então, N é o total de vezes que você vai realizar o evento. O K é quantos resultados você quer, o total de resultados positivos que você quer. Aí depois o P que aparece aqui dentro, ó, o P é o sucesso. E o 1 menos P é o fracasso, como nós vimos lá nos itens anteriores. O expoente K é o mesmo do número binomial, e o expoente N menos K é você fazer esse N menos K aqui do número binomial. Aí na próxima aula eu volto e explico melhor isso daqui e faço o exemplo com vocês. Mas agora vocês já têm condições de resolver aqui os exercícios, tá? Que nós acabamos o capítulo, então vocês já podem começar a fazer esses exercícios aqui. Na segunda-feira eu explico melhor ali o número binomial, ali a distribuição binomial. E já abro um link depois para vocês estarem postando essa tarefa aqui, para a semana que vem. Combinado? Então, ok. Falei demais, estou com sede. Então, pelo menos eu consegui falar tudo. Faltou só o finalzinho ali para explicar um pouco melhor. Mas vocês já têm condições agora de fazerem os exercícios, tá bom? É para fazer os exercícios. Eu vou postar lá o link depois, semana que vem, eu posto o link para vocês mandarem a atividade aí, a tarefa, que são os exercícios do capítulo. Então, tchau, foi um prazer estar com vocês. À tarde estamos juntos novamente. Tchau, um abraço, até mais.